você também tem que ter você também tem que ter obras. Você também tem que ler obras blá 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 blá. Tá foda. Tá foda. Tá Raindrops keep falling on my head. Yo, Rock aqui. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Novel Mania. Quase que eu ia falando Novel Brasil. No vídeo de hoje eu vou recomendar 7 obras brasileiras pra você fazer o quê? Poder ler. Você tem que ler essas obras, elas são muito boas e eu 100% recomendo elas. Glória a Deus. Primeira, A Filha do Senhor da Guerra. Cara, se tu tá ligado nos outros vídeos aqui, eu vivo falando dessa obra o tempo todo. Ela é de um amigo nosso chamado Eduardo Goetia. E eu acompanhei essa história de perto desde que ela começou a ser lançada. E de longe eu já era o fã número 1 dessa história, tá ligado? Ou será que não? Eu lembro até hoje do coordenador de histórias, não sei se você sabe, mas a gente tem um editor. E esse editor é o nosso queridíssimo Caluz. Ele ficou falando, caramba Edu, você tem que fazer essa história direito e tal, não sei o que. Então eu vi todo o processo da história para se tornar essa coisa bem legal que ela é. Mas falando agora um pouco sobre a história, basicamente A Filha do Senhor da Guerra conta a história, adivinha? Exatamente, da filha de um senhor da guerra. Ele é um grande conquistador e um cara muito mau que dominou praticamente o mundo inteiro em que a Siena ela vive. A Siena é a protagonista, a filha do Senhor da Guerra. E ela, Siena, ela não gosta do pai dela, tá ligado? A jornada do primeiro volume é basicamente ela saindo do local onde ela tá pra até chegar no pai dela, que o pai dela pediu uma audiência, uma coisa assim, tá ligado? Mas não querendo dar muito spoiler, A Filha do Senhor da Guerra é uma história muito legal, muito divertida, que, na minha opinião, ela se foca muito bem nos relacionamentos. O relacionamento que a personagem tem com os outros personagens é muito bom. Lembra bastante um slice of life, tá ligado? Parece ser uma história baseada em relacionamentos, é muito legal isso. Embora lá tenha seus momentos épicos e de batalha, a narrativa tenta sempre manter um tom épico. Agora, se você não vai ler essa história simplesmente porque a protagonista é feminina, seguinte, não é porque a protagonista é feminina que a história por si só ela é ruim, tá ligado? Não é porque Tomb Raider a protagonista é feminina que o jogo ele é ruim. Então não tem porquê você não ler essa história. Eu acho que quem não lê história porque a protagonista é feminina talvez seja pior do que o brasileiro que não lê web novel brasileira porque é web novel brasileira, tá ligado? É verdade. De qualquer maneira, vale muito a pena você tá dando uma olhada nessa história. Ela é muito boa, muito épica pra quem gosta de porrada. Você vai curtir, você vai curtir. A segunda recomendação é de Druida Lendário. Druida Lendário que eu já falei aqui no canal, eu já tive um vídeo inteiro a respeito falando só do primeiro capítulo, tá ligado? Aqui ó. Druida Lendário, ser brasileiro não é para amadores. Eu recomendo que você vá dar lá uma olhada, o card tá aqui em cima. Não tem muito o que dizer, Daniel de Oliveira Dantas é um cara, um profissional pro player, tá ligado? Que tava jogando ali, mas acabou levando uma rasteira da associação que ele trabalhava. E aí ele se lascou, tá ligado? Agora ele vai ter que recomeçar do zero com uma das piores classes que existe, que é druida. Não que seja uma classe ruim, mas que não é uma classe super valorizada como guerreiro ou mago. É uma história bem legal, é de VR, tá? Realidade virtual. E eu super recomendo que você vá lá dar uma olhada, porque além de ser uma história brasileira, ela também se passa no Brasil. E o nome do personagem é Daniel de Oliveira Dantas. Caraca. Como eu não tenho muito mais pra falar sobre essa história, além de dizer que ela é excelente, eu vou deixar um videozinho pra vocês aí rolando, falando uma curiosidade. Será se o autor de Druida Lendário já jogou como druida alguma vez na vida dele? Druida Lendário é uma obra brasileira que acompanha a vida de Daniel de Oliveira Dantas num mundo futurista onde a realidade virtual chegou a quase todas as pessoas. Daniel é o melhor jogador de Nova Avalon Online, mas ele descobre que vai perder tudo aquilo que conquistou. Tadinho! Completamente endividados, Daniel tem de recomeçar toda sua jornada como um simples druida nível 1, até que ele recebe uma misteriosa ajuda. Fora que ele também tem a experiência de ser um profissional. Nova Avalon Online é o jogo em realidade virtual mais jogado do mundo. Contando com mais de 2 bilhões de usuários, o jogo conquistou o mundo com seu realismo inigualável e possibilidades infinitas, além de possuir o cenário competitivo mais disputado e cobiçado da história. Em Nova Avalon é possível sentir o chão em que pisa, o gosto da comida, o peso das armas e a dor de um golpe sofrido. Mas agora que você já sabe o que é a história dele, vem a pergunta. Será se o autor de Druida Lendário já jogou como druida alguma vez na vida dele? Rafael, tu já jogou como druida? Não. Torneio da Corte. Esse eu já fiz vídeo também, há muito tempo atrás, inclusive, já faz uns meses. Onde, inclusive, a gente tem a participação especial de K. Luz, cara. Gente muito boa. Seguinte, Torneio da Corte...
Torneio da Corte? O Torneio da Corte basicamente é um Kenga Ashura, pra quem curte, ou aquele lá que é um de deuses, que é Ragnarok, eu acho, que tem uma adaptação da Netflix muito ruim. Então, acho que é isso. Se você gosta desse tipo de mangá, você vai amar essa web novel brasileira, porque ela é literalmente só isso, só porrada. Tem vários personagens que parecem montanhas de tão grande que são. Os meus favoritos é o Laerte e o Traçal. Olha o nome do cara. Enfim, não tenho muito o que dizer sobre o Torneio da Corte. Não tem muito o que dizer sobre o Torneio da Corte, porque é uma história basicamente assim, que é só porrada, tá ligado? Tem poderzinho, é diferente desses outros mangás que tu já leu. Tem poderzinho, tem aura, tem alma, essas coisinhas, tá ligado? É bem divertido de ler. As primeiras 3 lutas são sensacionais, na minha opinião, assim, são uma das melhores. Mas pra galera desavisada, eu já vou dizendo que o Kaluz, ele costuma escrever uma coisa um pouco mais romântica, pseudo-romântica, digamos assim. Então você vai encontrar umas palavras um pouco mais rebuscadinhas aqui e tal. E Torneio da Corte, em específico, é escrito no presente. Ou seja, em vez de falar que ele bateu na pessoa, tá escrito ele bate. Talvez você encontre uma certa dificuldade, um certo estranhamento em ler. Mas não se preocupa que tu vai se acostumando e vale muito a pena. Porque tem o quê? Tem porrada, e porrada é muito bom. O próximo é Cheat da Figurante. Esse eu vou falar bem rápido porque tem só 4 capítulos, mas na verdade eu só queria recomendar essa obra em específico porque, além de eu achar ela muito boa, e todo mundo que eu falo dessa obra, acho essa obra muito boa, é porque o Renan, ele também não posta muitos capítulos. Atualmente está parado no capítulo 4, e a gente espera que tenha um capítulo 5. Mas eu vou falar um pouquinho a respeito dessa obra. Se trata também de uma menina que ela foi reencarnada no mundo de jogo, tá ligado? Em um joguinho que ela gosta, e ela se chama Elizabeth. E a menina é toda doente, velha, fraca, nossa, só o bagaço da laranja. Só que ela tem poderes incríveis. E o mais incrível dessa história é que tá chegando uma guerra, ao estilo Tales of Demons and Gods. Só que a menina, ela sabe que tá chegando e ela não quer essa guerra, então ela fica, tá ligado? Ela tenta o tempo todo se tirar. E talvez você ache isso um pé no saco, eu queria que ela fosse pra guerra e tal, não sei o quê. Mas o engraçado aqui é que o sistema do jogo fica botando ela no rumo da guerra, tá ligado? Então, tipo, eu não quero me encontrar com esse personagem porque esse personagem vai me dar problema. Então, ela dá a volta, ela tenta contornar, mas quando ela contorna, o sistema faz ela se encontrar de novo com o personagem e a situação piora, tá ligado? O que torna a história muito cômica. É uma história bem engraçada, bem divertida, eu super recomendo ela. Ela é num tom mais infantil e tal, bem garotinha. Se você gosta dessas histórias bem garotinhas, eu recomendo também. Bem infantilzinha, bem fofinha, é muito engraçado. É divertido você ver como que a personagem ela vai se lascando e ela vai tentando sair da lascação, mas não sai. Mas é óbvio que você deve perceber que a história atualmente ela só tem 4 capítulos, e aí que tá o ponto. O Campos é uma pessoa maravilhosa, assim, e ele escreve muito bem. O problema é que atualmente ele não tá podendo escrever muito, talvez por conta um pouco de... Então, eu gostaria que vocês, se possível, fossem aqui nos comentários e falassem o quanto que vocês gostariam que essa obra voltasse. Inclusive, seria bom que vocês fossem lá nos capítulos dele e comentassem o quanto que vocês querem a obra de volta. E é bom, assim, talvez ele só ignore o comentário de vocês, mas de qualquer forma, vale a pena tentar. Só tem 4 capítulos, mas é uma história bacana, bacana. A Mansão de Alan Moore. Eu escolhi essa daqui em específico porque ela é bem... diferente das outras web novels brasileiras que eu já vi, porque ela é focada mais em mistério, pelo menos o primeiro volume. A Mansão de Alan Moore é uma história que é uma coletânea de história, então todo volume vai ser uma história diferente, que vai falar ali sobre uma história diferente, um enredo diferente, tá ligado? O primeiro volume foca na história de Jesse e James, olha só aí a referência de Pokémon. Enfim, o autor Gabriel B, ele faz ali o mistério e tal, e atualmente ele tá se desenrolando ainda no primeiro volume, ainda não acabou, mas enfim, uma hora vai acabar. Eu recomendo que você vai dar uma olhada. Então eu vou ler um breve resuminho aqui, tá? Sobre o que é que vocês podem esperar do primeiro volume. O primeiro volume foca na dupla de detetives Jesse e James, que ao serem chamados por um caso especial, deparam-se com uma mansão abandonada em uma floresta pecaminosa. Ao serem engaiolados, uma história ocultada por forças maiores é gradativamente revelada aos dois. Lentamente, cada um deles revela sua face verdadeira, acumulando desastres ao decorrer da trama até que chegue ao clímax principal. É isso aí, vai lá dar uma lida. Destino Elementar, caraca, se você ainda não viu, tá? Mas veja, se você ainda não viu, mas veja. Se você ainda não viu a entrevista com Rose Kiffen, aqui ó, é uma entrevista onde eu entrevisto, olha só que curioso, o autor de Destino Elementar e Venante.
e justamente eu tô falando aqui de Destino Elementar. Mas eu não quero entrar muito em detalhes sobre o que aconteceu na entrevista, eu vou entrar em detalhes sobre a história de Destino Elementar. Destino Elementar conta a história de um rapaz chamado Henry, que reencarnou num mundo que tem sistema mágico e tal, meio cultivo, umas paradas assim muito loucas. E olha só, eu já vou estragar o primeiro capítulo aqui pra você, tá? Ele reencarnou como um tigre. Não queria dizer nada não, mas ele reencarnou como um tigre, tá ligado? Tá no primeiro capítulo, isso é spoiler? É spoiler dizer que tá no primeiro capítulo? É spoiler? Ah, então desculpa. E é muito legal, você talvez achar, é uma história meio marromena e tal, não sei o que, não, mas é muito divertida, porque conta a história do Henry como um tigre e como que ele faz ali naquele mundo pra ele se descobrir e ter uma profecia. Então, não é uma história sem objetivo, já é dito um objetivo logo de início, fora que a história também conta no meio, enquanto conta a história do Henry, conta também uma história de outras pessoas e como que essas pessoas elas vão se juntar. É bem ligadinho, tá ligado? Tipo, conta a história de uma galera que tá lá no fundo, lá no inferno, tá ligado? E aí você fala, pô, como é que essa galera tem alguma coisa a ver com o Henry? E aí você vai vendo ao longo do decorrer do primeiro arco, porque só tem até agora o primeiro arco, que eles vão se encontrando aos poucos, tá ligado? E é muito bacana isso, é muito divertido. Você vai vendo ali todo o desenrolar da história enfim, na jornada ali do Henry. Tem muita coisa pra falar, tá? Mas eu não posso falar muito mais, até porque eu gostaria de fazer um vídeo dedicado só pra Destino Elementar. Mas enfim, vale muito a pena. Eu falei aqui muito resumido, muito resumido. É bem bacana, cara, bem legal. Se você gosta de sistema, se você gosta de cultivo, essas paradas assim, cara, tu vai curtir. E não deixe de ver a entrevista do Rose Kiffen, Alquimista Preguiçoso. Eu deixei esse por último porque ele é literalmente cultivo, tá? Mas é um cultivo muito engraçado e bem brasileiro. Tem uma essência bem brasileira, porque é engraçado, eu acho. O nome já tá dizendo, Alquimista Baiano. Alquimista Preguiçoso conta a história de Xiao Ning, o protagonista, que ao ser morto durante uma grande guerra, ele é levado ali de volta ao passado através de um artefato que encontrou nas suas muitas aventuras malucas. Quando ele retorna ao belo estilo Tales of Demons and Gods, ele se vê confrontado ali com um dilema pessoal, tá ligado? Eu devo ajudar as pessoas ou eu vou curtir minha vida no mó barato, tá ligado? Cara, um Alquimista Preguiçoso é uma história de cultivo excelente, tá? Ele tem lá os seus momentos engraçados, mas ele também tem momentos que ele é épico. Eu li pouco dessa obra, eu tenho que admitir, mas sinceramente é muito gostoso de ler, você nem sente que tá lendo. Ela entrega uma narrativa bem diferenciada, um humor e lutas muito bacanas, são bem coreografadas, tá ligado? Além de ter uns conflitos bem interessantes. Então é isso, vai lá ler, essa obra é literalmente indispensável, super recomendo. E muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado. Foi rápido, não nego, não foi rápido, realmente não nego. Afinal, é bem provável que eu faça um vídeo pra cada uma dessas obras, tá bom? Porque elas são bem interessantes. Mas enfim, é isso. Obrigado, deixe seu comentário, dá o seu gostei, se inscreve e até mais.